Dados do Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros, o ELSE Brasil, apontam que nas últimas 3 décadas a proporção de pessoas com demência e a taxa de mortalidade associada a essa condição aumentou em mais de 2 vezes no país. Até 2050, a doença de Alzheimer, responsável por 7 em cada 10 casos de demência, pode quadruplicar na população brasileira, se medidas efetivas de prevenção não forem adotadas. Mas quais são os cuidados que devemos ter desde cedo para prevenir os sintomas da demência? Para nos ajudar com as orientações médicas e dar dicas de prevenção, nós recebemos hoje no Conexão Justiça a doutora Juliane Felipe Ferrari e a doutora Ângela Bueno Becker, ambas médicas geriatra com especialização em cuidados paliativos, e também contamos com a presença da doutora Graciela Schmidt, que é diretora na nossa Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Muito obrigado pela participação e por aceitar o convite. Eu vou perguntar para as doutoras com especialização em cuidados paliativos, o que é a demência? Primeiro eu queria que vocês explicassem o que é, se é doença, se é um conjunto de sintomas, o que é a demência? Então, boa tarde, né? Agradecer primeiro pelo convite, Francis e Graça também. É uma alegria estar aqui junto com a Juliane e para a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema que é de tanta importância como trouxe no início. E essa pergunta, Francis, ela é um desafio, porque a gente... a demência ela é um conjunto de sintomas, né? Ela é uma síndrome, então é diferente de outras doenças que a gente tem uma apresentação clássica, típica, faz um exame, tem um diagnóstico e tem um tratamento e pronto, né? A demência, primeiro, ela é um conjunto de sintomas e ela tem muitos tipos diferentes de demência. Então, tu trouxe sobre a demência de Alzheimer, que é a mais prevalente delas, mas a gente tem outros tipos, tem a demência vascular, que também tem muita sobreposição com a demência de Alzheimer também, tem a demência por corpúsculos de Levy, tem a demência frontotemporal, enfim, né? Tem outros tipos de demência. A demência da doença de Parkinson, exato. Então, tem outros tipos de demência. Mas, falando assim... A demência, então, seria mais uma condição, um comportamento humano. Que é causado patológico, por, né? Doente, seja, não que é causado por natural. algum tipo de doença, então. Ela pode ser a doença em si, né? Ela pode ser uma consequência, por exemplo, do Parkinson, uma fase mais avançada do Parkinson, mas quando a gente fala das demências de Alzheimer, de corpúsculos de Levy, elas são o problema em si, elas são uma doença, né? É que elas são mas uma síndrome. Ela é uma síndrome, exato. Dentro, ela tem várias características, né, que abordam essa síndrome. E a demência de Alzheimer é a mais prevalente quando a gente considera o envelhecimento. Exato. E qual é a característica que define a demência? O que é? Perda de memória, esquecimento? O que seria? Então, a gente precisa ter mais do que uma função cerebral alterada, né? Isso é uma das coisas importantes. Então, eu preciso ter a falta de memória, por exemplo, associada com outra área do cérebro que está também deficiente. Alguma função executiva, comportamental, exato. Então, preciso ter pelo menos 2 áreas cerebrais afetadas, né? E algo que é bem importante, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, é que a demência em si, ela passa a ser esses sintomas passam a ser uma demência quando eles começam a interferir de forma significativa na vida. Então, isso também é importante no diagnóstico de demência. Quando elas alteram, que a gente fala, a funcionalidade daquele paciente. Isso. Então, se a pessoa sempre teve certas dificuldades em memorizar, vou dar um exemplo prático, né? Isso. Nunca foi boa de memorizar nomes de pessoas, locais, e ela envelheceu com essa dificuldade, isso não é demência. Entendi. Né? Então, a demência ela tem que ter alteração do que a pessoa era previamente. Então,
Esse é um fato que é importante, que a gente acaba avaliando na nossa consulta, porque muitos vão até nós com essa queixa de memória, que muitas vezes é uma queixa subjetiva e não é uma doença. Isso. Às vezes já é uma característica da pessoa. E além de ter essa alteração, ela precisa passar a ter uma limitação, um comprometimento na vida da pessoa, ter uma influência. Então, por exemplo, se eu começo a ficar mais esquecido, mas isso não está trazendo uma repercussão negativa para a minha vida, ainda não está no limite do diagnóstico da demência. Aí a gente está um passo antes, né? Que seria um comprometimento cognitivo leve ou uma fase ainda mais inicial. Porque é muito comum, eu vejo de amigos falando até, eu estou me esquecendo muito das coisas, eu estou começando a ficar preocupado, né? Não é para se preocupar a princípio, né? Então tem que esperar... Não, tem que ser investigado. Tem que se preocupar, sim. Dá para botar o selo de demência, mas quando a gente já tem algum sintoma, já está mostrando que o funcionamento do nosso corpo não está dentro daquilo que seria o melhor para nós. Então, quando a gente observa isso, a gente sim pode já iniciar com os cuidados de saúde no dia a dia. Por exemplo, você está super estressado, trabalhando demais, não está dormindo, não está se fazendo o mínimo necessário para o teu corpo funcionar bem. Não tem como ter uma boa memória. Isso já é momento de revisar o dia a dia. Isso numa eventualidade está ok. Mas isso se tornar a rotina da pessoa, sim, a gente pode fazer algo para já melhorar a saúde da gente, né? E claro, se for necessário buscar o médico, mas às vezes a gente sabe no dia a dia algumas medidas já para poder tomar. Quando a gente fala em algum tipo de doença, a gente se preocupa com a idade. Meu Deus, isso eu tenho que me preocupar a partir de tantos anos, eu tenho que começar a fazer exame. A demência, ela tem uma faixa etária que ela pode se manifestar? Então, até seguindo, né, pegando o link que a doutora Ângela e a doutora Graciela estavam falando, para a gente também considerar a pessoa como uma doença, demência, a gente tem que excluir as outras causas também. Eu acho que isso é muito importante. Então, não é simplesmente um carimbo, um selo, tá esquecido ou mudou o comportamento. A gente tem que ver outras doenças que podem estar causando isso, depressão, que é ansiedade e depressão, que a gente sabe que nos dias de hoje é um dos grandes problemas de saúde pública que a gente vive, e principalmente depois da pandemia. Sono, uso de medicamentos, que também ficou muito abusivo, o uso de medicamentos facilitados, própria melatonina que você compra agora na farmácia, mas também medicamentos de receita controlada, né? Que às vezes, até indo numa emergência, o paciente pede, né? E o médico, claro, para ajudar o paciente acaba dando. Né? Então, só para deixar bem claro que para a gente ser considerado uma demência, uma doença, temos que excluir outras causas e investigar. E respondendo então a tua pergunta, sim, com o aumento da expectativa de vida, com o aumento da longevidade, vai aumentar, sim, a chance de termos demência. Então, é uma doença, sim, do envelhecimento. Eu gosto de brincar que só vai ter demência quem viver. Então, realmente, quem morrer cedo, provavelmente não vai ter. Porque essas doenças que a gente vê, que tem filmes, livros, daí o pessoal fica muito assustado, de pessoas jovens com demência, são casos raros. Então, acho que também é muito importante deixar claro, né, Ângela, que é o próprio processo de envelhecimento que vai realmente aumentar a chance de a gente ter um quadro demencial. O que as doutoras estão me dizendo é que se eu vou ficar velho, provavelmente eu vou ser uma pessoa demente. Não é 100%, mas infelizmente... Mas é uma probabilidade alta. Infelizmente, tem estudos que mostram que acima de 85 anos, 50% das pessoas vão ter demência. Então... Provavelmente esse estudo deve dizer também que a maior incidência é nos homens. É sempre assim, né? Os homens... Não, a maior incidência é nas mulheres, tá? 51% que saiu nesse estudo aí brasileiro. 1% a mais, mas a maior incidência é das mulheres. Francis, deixa eu só te acrescentar uma coisa.
Ainda que tenha 50% das pessoas que, se envelhecerem, vão chegar a ter a demência, há diversas maneiras de você chegar a desenvolver a demência. E o nosso ponto aqui é prevenção também, eu vou isso, porque se é uma coisa com alta probabilidade de conseguir, isso. Então quer dizer que eu tenho que, desde cedo, me preocupar com isso, né? Com a prevenção de evitar... Mas eu tô falando também de pessoas longevas que chegam, é muito comum, né? A gente chegar a pacientes com 100 anos no nosso consultório, que até 99,9 não tinham nenhuma característica de demência, e com 100 anos e um mês começaram. Então, é só para deixar claro que é uma doença que acontece com o envelhecimento, mas não quer dizer que todos iremos ter. E que existe sim, que eu acho que é uma coisa bem legal de a gente poder conversar hoje, o que a gente pode fazer para prevenir. Eu tive parente recentemente, uma tia minha, que realmente ela chegou a falecer, eu acho que em decorrência da demência, porque ela tinha problemas bem cognitivos, assim, e ela se esquecia das coisas e realmente não tinha uma atividade intelectual, assim, que forçasse ela a fazer esse tipo de coisa. De outra forma, eu me lembro das entrevistas que o Oscar Niemeyer dava com 100 e poucos anos, dizendo que, não, eu tenho aula de filosofia uma vez por semana, vem um professor aqui com 100 e poucos anos, ele dizendo isso. Então, Bom, falando, doutor, então, de prevenção, é manter a cabeça, manter o cérebro em atividade, seria uma dessas? Manter o cérebro ativo, interação social, né? Mas isso não é só para demência, é para gente como ser humano, né? Conviver, manter a cabeça ativa, Quando a gente é criança, a gente tem sempre algo novo a fazer. E de repente a gente decide se dedicar a uma única atividade e passa horas do dia fazendo as mesmas coisas. É interessante que a gente aprenda coisas novas, se desafie, né? Então, tem muitas coisas que podem ser feitas para lá adiante a gente ter uma boa reserva cerebral e passar desapercebida essa tal de demência para gente. Até porque é uma tendência das pessoas meio que se isolarem agora, depois da pandemia, principalmente, tem muito home office, muita gente que trabalha só em casa, então é uma preocupação, né? Francis, queria trazer alguns aspectos também que me chamam a atenção no que a gente trazia agora. A gente estava trazendo, então, que a demência, com certeza, avança muito a prevalência dela com a idade, né? A idade é o principal fator de risco para a gente ter demência. O tipo de demência que tem mais relação com a parte genética, esse costuma acontecer mais cedo um pouco, certo, né? Mas que não é a maioria dos casos mesmo. E aí, o que a gente começava a trazer agora, então, em relação à prevenção, no início da conversa tu trouxe sobre esse estudo, né, o estudo ELSI, que é um banco de dados populacional bem importante, de um estudo recente que saiu trazendo então sobre os principais fatores de risco, né, modificáveis. Então, o que esse estudo viu? Ele viu que aproximadamente 48% dos casos de demência no Brasil poderiam ser evitados ou pelo menos prolongados, né? Prorrogados, exato. Se fosse eliminado, na verdade, né? Ou se não houvesse esses 12 fatores de risco, que são fatores de risco modificáveis, ou seja, são coisas que, por ações individuais ou de saúde pública, poderiam ser trabalhadas para que gerasse uma saúde mental melhor e diminuísse, então, o risco de demência, mas, com certeza, são os mesmos fatores de risco de muitas outras doenças. Então, isso traria um benefício, né, de saúde muito importante. Uma coisa que a gente estava falando, né, só não interrompendo, a questão da baixa escolaridade afetou bastante, né, a pesquisa aqui, principalmente relacionado no Brasil, em comparação com outros países, né? Isso. São 12 fatores de risco que já se sabia, né, que já tem bastante evidência científica de ter impacto em relação à demência. E o interessante desse estudo foi que ele avaliou esses 12 fatores de risco na população brasileira. Então, vamos tentar lembrar dos 12? Vocês me ajudam? Eu tenho alguns anotados aqui. Baixa escolaridade. A baixa escolaridade. Eles também dividem em fatores de risco da idade da infância, depois da meia-vida né, que estão mais relacionados mesmo ao envelhecimento. Então, eles fazem também
essa divisão. Então, começando lá na infância, né? Quer trazer aquele gráfico? Quando a gente fala, né, realmente desses fatores de riscos, tem um gráfico que a gente gosta de mostrar até para os pacientes, né? Em que a gente vê aqui, então, menos de 4 anos de idade e até realmente os idosos, né? Então, começa mesmo, educação. E a educação, no estudo brasileiro, mostrou que realmente entre os 12, está entre os 3, 4 fatores de risco que teriam uma modificação, melhorariam muito, né, o futuro, né, desses idosos. Então, começa lá com a educação. Então, a gente tem que trabalhar educação das nossas crianças, né? E ao longo da vida se manter também, como a doutora Graciela falou, né, curioso para aprender coisas diferentes, ou seja, para estimular o cérebro, né? Exato. E depois, na meia-vida ali, quando fala aqui midlife, né, aí a doença mais comum que nós temos no dia a dia, que todo mundo tem medo de Alzheimer, todo mundo tem medo de câncer, mas ninguém se preocupa com a pressão alta, certo. Que é a doença mais prevalente do processo de envelhecimento natural também de todos nós. Então, se a gente cuidasse da pressão alta, como é que a gente cuida da pressão alta? Fazendo exercício, cuidando da alimentação. Da sal, da comida. Eu venho aqui no podcast, eu costumo dizer, né, Francis, que eu sou repetitiva. Eu sempre volto e caio nos mesmos. São os mesmos fatores de risco, né? Para as doenças, diabetes, obesidade, hipertensão, demência, são os mesmos fatores de risco, né? E agora uma coisa que eu acho que talvez seja novidade, que entrou nos últimos anos, que não estavam, porque antes eram 9 fatores de riscos modificáveis. E o ano passado que se identificaram esses 12. E que ninguém dá muita bola, e nós, como geriatras, vimos muito a desvalorização, é a perda auditiva. Né? O idoso não se reconhece perdendo a audição, ou não aceita também, e não vai atrás do tratamento. Então, é isso que eu já sou meio assim, eu já falo, tem que tratar assim, porque dá Alzheimer, daí o pessoal já... Não é mesmo? Isso é novo, entrou novo, no ano passado, a perda auditiva é um dos fatores modificáveis para a doença de Alzheimer. É o terceiro fator mais importante. Olha só. E como é que eu faço esse diagnóstico? Eu tenho que procurar um otorrino, é isso? Para poder... Sim, pode ser feito com audiometria, né? Mas eu penso que o desafio maior... não é nem o diagnóstico em si, é a adaptação com os aparelhos auditivos, que para o paciente idoso é muito difícil. Então, eu sempre falo também para os pacientes que quando começa a ter alguma dificuldade auditiva, quanto antes, a partir do momento que tem a indicação, mas quanto antes inicia esse processo de adaptação, melhor. Porque algo que caracteriza o idoso é justamente uma dificuldade maior de se adaptar às mudanças. Certo. Né? Sim. Então, é o terceiro fator de risco modificável mais importante. Se perdeu a visão, então tem que cuidar. Audição. Porque... a audição, isso pode ter uma consequência relacionada à demência. E mais fatores, então, no meio da vida, então a gente também vem a obesidade, que a gente já comentou. Vem traumatismo craniano, também é novo, entrou também recente. Claro que é uma coisa que não é tão comum, mas a gente pensar também em quedas, né? Que é sempre o que a gente também trata com os nossos idosos, a prevenção de quedas. Então, pode parecer bobagem, simples, mas não. Aqueles traumas repetitivos podem ter repercussão lá no futuro, né? E principalmente os politraumas, né? Acidente automobilístico, nessa meia-idade, né? 50 anos, quantos acidentes que acontecem e que fazem lesão cerebral e que são aí, então, um fator de risco para demência e que poderiam ser evitados, né? E outra coisa só para esclarecer, como que a gente evitaria? Porque um acidente de carro a gente não vai poder evitar, mas vocês podem falar um pouquinho mais de como se evitar os acidentes dentro de casa, até esses cuidados que a gente tem com o idoso, não deixar tapete, usar calçados apropriados. Isso é muito importante, mas ainda aqui o estudo mostra mais ali é de meia-idade, ali é politrauma mesmo, é acidente. Antes de chegar realmente das quedas lá do o que quer dizer que, vamos supor, pegando o exemplo de um acidente automobilístico, que a pessoa não vem a óbito, mas há um certo trauma grave. Isso pode gerar futuramente uma consequência relacionada à demência? Exatamente. Então, o estudo aponta isso.
Mostra isso também. Mas não quer dizer a mesma coisa, que a pessoa vai ter. Mas também o primeiro sinal é a prevenção, né? Porque muitas vezes também só vai procurar um médico, né, Ângela? Quando já está em estágio, às vezes, muito avançado. Então, o interessante é observar que ao longo da vida você teve essas características e quando os sintomas começarem de leve, opa, eu já sou hipertenso, já tive um acidente automobilístico ou qualquer outra situação, então vou lá dar uma olhada para ver se já não é o começo de alguma coisa. Não é para as pessoas também ficarem com medo ou serem hipocondríacas e acharem que tudo vai ter. Mas é a questão de alerta mesmo. Mas outra coisa muito importante que entrou foi o álcool. Sim. Tabagismo e etilismo, né? Os dois fatores de risco. O que acontece com o álcool? O álcool sempre foi considerado socialmente permitido. Né? Ainda é hoje em dia. E ainda existia aquela recomendação, o meu médico mandou eu tomar vinho todo dia e tal. E hoje em dia se sabe que não. O álcool causa mesmo prejuízo no cérebro, assim como um sono também, que muita gente tem hábito, bebe álcool à noite para dormir bem. Não é um sono bom também. Não é verdadeiro, então. Então, o álcool entrou também nesse de meia vida, né? E assim como a depressão também, né? Posso só trazer em relação ao álcool? Nesse estudo foi quanto de álcool, né? Porque isso de a gente saber, mas eu então não posso beber nada. Porque a pessoa se defende, não, mas eu bebo socialmente uma vez por mês. Quanto que foi avaliado? O que foi avaliado como sendo já como um fator de risco? Eles consideram 21 unidades de álcool por semana. Então, isso, traduzindo, né, seria menos do que 2 latinhas de cerveja por semana ou 200 ml de vinho por semana. É bem pouco. O pessoal da técnica ali se olhou. Eu nem ia falar isso para não deixar o pessoal triste, que agora meio não perto desanimado. 2 latinhas por semana. Exato. Nós estamos em época de final do ano, nem isso. Não, mas serve de alerta. Com a pandemia se aumentou muito o consumo de álcool também. Então, acho que é uma questão de se pensar e se rever. Cada um pode rever seus hábitos também individuais. Se o álcool causa esse problema, cigarro então... Cigarro também, com certeza. Né? Cigarro, com certeza. Aí vem, né? Daí vem para a vida mais, né? Terceira idade, né? Então, vem a inatividade, que a Graciela falou bem, né? Sedentarismo. Então, eu sempre também gosto de falar que o cérebro é um músculo. Então, a partir do momento que você está mexendo o seu corpo... Sim, tem que tratar como se fosse um músculo mesmo. Você está mexendo o seu cérebro. Tem que malhar o cérebro. Tem que malhar o cérebro. Aí vem o diabetes. Qual a forma de malhar o cérebro? Melhor forma de malhar o cérebro? Mas nisso, assim, é a atividade física mesmo. Fazer a atividade física, exato. A atividade física muscular, uma academia, um pilates, uma caminhada, uma natação, dançar, isso faz, bicicleta. A atividade física tem um grande poder na saúde cerebral também. Mas eu pergunto porque se não há uma atividade, uma academia do cérebro, que seria algo cognitivo, assim, por exemplo, leitura... Isso poderia estar relacionado lá na... A atividade que fizer o sangue circular vai ajudar, vai beneficiar o cérebro. Mas é interessante que a gente primeiro possa ter uma atividade que a gente faça. Então, de preferência, uma atividade que seja gostosa. E, se possível, a gente variar as atividades. Coisas que vão demandar da gente também vai fazer parte da nossa reserva. Porque a nossa reserva cerebral não é só aprender coisas de papel, físicas. É ter as outras habilidades do cérebro sendo desafiadas. Entendi. Né? Então, o variar a atividade, o sair para dançar, prender um ping-pong, uma atividade que você possa variar, sair ao ar livre, isso são coisas que... Bom, eu vou voltar na saúde de maneira geral, não falando especificamente desse estudo, que eu não sei qual foi a atividade, mas isso para o nosso corpo vai ser muito bom, fazer o sangue circular. É considerado nesse estudo, em relação a o que foi considerado sedentarismo, foi considerado menos do que 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. A recomendação, assim, ideal é de 150 a 300 minutos de atividade física por semana. E vê que ele fala vigorosa. Cada vez os estudos só estão aumentando a quantidade de atividade. Então, aqui, menos do que 75 minutos por semana de atividade vigorosa já foi considerado como sedentarismo, que é um fator de risco para demência. Entendi. Vou botar o povo a malhar. Eu percebi que tem também algo relacionado à higiene bucal.
Não sei se a doutora estava comentando que a higiene bucal também ela pode afetar. Então, eu não sei se nesse estudo fala de higiene bucal. Não. Isso, não fala de higiene bucal, mas a gente daí está falando de saúde cerebral. Porque hoje a gente vê o quanto que a nossa flora intestinal, o nosso intestino, e daí estão estudando com relação à saúde bucal, interfere com a saúde do nosso corpo e também com a nossa saúde cerebral. Né? Então, cuidar da alimentação, comer verdes escuros, isso são todos alimentos, se hidratar, são coisas que ajudam com a nossa saúde bucal e a nossa saúde intestinal, né? E isso vai ter um impacto porque muito daquilo que o cérebro precisa para funcionar, os tijolinhos que o cérebro usa para poder fazer as suas atividades e alimentos anti-inflamatórios, vão vir do intestino. Então, por isso que falam tanto hoje do tema do intestino como segundo cérebro. Cuidar da saúde intestinal é essencial para o corpo inteiro e inclusive para o cérebro. Desculpa, é que eu pensei que eu li também antes do programa, fui ler para me atualizar, né? Para não chegar aqui muito perdido. E aí me chamou a atenção essa questão da higiene bucal. Mas realmente não estava nessas duas condições de estudo. E até porque a higiene bucal, ela diminui até doenças cardiovasculares também. Então, ter uma saúde bucal em dia, ir no dentista, que muitos dos nossos idosos, né, puxando para o nosso lado de idoso, eles acham que, porque usam prótese, não precisam mais ir ao dentista. Então, é isso, diminui o risco de pneumonia, de sepse, né, que é aquela infecção generalizada. Então, é a saúde como um todo, né, doutora Graciela? Assim, Por fim, assim, quando a gente vê que a boca da gente não está funcionando bem, é uma parte do corpo que está expressando o teu próprio funcionamento. Certo. Então, se a gente não está com hálito agradável, se a gente está com problemas na gengiva, precisa cuidar indo ao dentista, mas também com o dia a dia, né, a maneira da higiene e com a própria alimentação. Posso trazer algum... Pode Tem alguns outros fatores de risco que a gente trazendo nesses últimos fatores de risco, né? A poluição do ar também é um fator de risco relacionado à demência. E o tabagismo a gente já trouxe. E outro fator de risco bastante importante é a diabetes, que também é uma das grandes doenças, né, relacionadas com toda a parte de doenças cardiovasculares. E cada vez mais se tem visto assim, essa associação das doenças vasculares cerebrais com ao Alzheimer em si também. Então... Eu sinto informar, mas é muita condição, né? Exato. São muitos elementos que a pessoa quase não tem para onde fugir. Mas por isso que o importante que eu vejo, né, Francis, assim, o que é o importante? É a gente, desde jovem, desde cedo, encaminhar a vida para ter hábitos saudáveis. Porque é a gente olhar para o nosso futuro e pensar, como é que eu quero envelhecer? Porque se eu não quiser envelhecer, significa que eu vou morrer antes. Então, tudo bem, se eu não quero viver as doenças que estão relacionadas com o envelhecimento, ou as limitações que estão relacionadas com o envelhecimento, ou o envelhecimento em si, que não necessariamente está vinculado a doenças, né? Eu preciso me preparar para viver essa vida futura da melhor forma possível. Então, se eu quero ter um envelhecimento com mais chance de estar livre de demências, de eu não estar dependente dos outros para me levantar da cadeira, para conseguir caminhar, para conseguir pagar minhas contas, para cuidar da minha casa, ou seja, se eu quero ter um envelhecimento ativo, saudável, eu preciso fazer escolhas saudáveis desde jovem, senão não tem mágica, é o famoso não tem como mudança ser de hábitos de vida. Claro, não que tem é como o ser que diferente. É muito difícil, que as pessoas têm dificuldade e as pessoas têm resistência. Então, o que deveria começar desde a infância, a gente está falando da criança. Eu falo porque... Ô, Francis, só vou acrescentar uma coisa. Porque senão alguém está aqui com 60 anos e diz, não adianta mais. Não, há sempre tempo, né? E existe, entre o tudo e o nada, existe muitas possibilidades. Às vezes a pessoa não consegue arcar com tudo isso. Até imagino que quando chega no consultório a pessoa já com o início da demência, e agora? Quer dizer que eu não posso fazer mais nada? Já estou descendo a curva? Não, pode fazer muito. Isso sim. Então, eu quero acrescentar isso. Sempre há o que fazer. A pessoa começou com a demência, ela melhora, começa a tratar, ela melhora com os hábitos, a evolução dela vai ser outra. Se a pessoa não cuida, claro que vai ter um quadro pior.
Então, é sempre o que está fazendo, né? Nunca é tarde. Nunca Exato. é tarde para mudar hábitos, para querer ter uma vida com mais qualidade e realmente pensando em prevenção e pensando em diagnóstico precoce. Por isso é importante o rastreamento, investigar outras doenças, procurar um médico mesmo para que se possam se fazer os exames necessários e existem testes cognitivos que são aplicados tanto em consultório por nós médicos ou muitas vezes a gente precisa mesmo encaminhar. Inclusive, né? eu tive um amigo, certa vez, ele na fase dos 40 anos, não, eu vou fazer uma consulta com o meu geriatra. Eu olhei para ele e falei, mas tu tem quantos anos? Tem 40. Geriatra? Não, é porque eu já estou prevendo algumas doenças, a gente está prevendo questões já hereditárias, né? E a gente consulta com o geriatra para poder fazer algumas coisas preventivas. Realmente, então, existia muito preconceito de dizer, ninguém contava que ia no geriatra. Agora, realmente... realmente ele falou isso, eu fiquei até mesmo, porque tem algumas doenças que a gente pode já antever, tudo. Com certeza. Né? E eu imagino, vocês trabalham com isso, né? Mas eu imagino para a pessoa, quando ela realmente está diagnosticada com isso de demência, deve ser uma transformação muito grande na vida dela. Você deve ter casos de pacientes que nem aceitam, né? Porque geralmente é um idoso totalmente independente que vai no banco, que paga as contas, que dirige seu próprio carro e que de uma hora para outra ele vê, opa, daqui para frente o mundo é outro. Então, Francisco, isso é tão interessante porque, assim, pelo menos eu acho que a Ju vive uma realidade próxima, né, Juliane? Mas, assim, em geral, vive duas situações. Ou aquela pessoa que a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, em que o diagnóstico é feito enquanto o paciente ainda tem uma condição cognitiva de compreender o que está acontecendo e até mesmo de tomar decisões futuras. E isso é uma oportunidade, é difícil fazer isso, não é fácil, é bem difícil. Mas a gente poder conversar com o paciente, de explicar para ele, olha, você tem um diagnóstico de uma doença cerebral que é progressiva, que é irreversível, ela vai seguir piorando essa memória até um ponto em que você não vai mais lembrar das coisas, não vai ter mais condições de tomar decisões de forma lúcida, isso vai sendo comprometido. E isso é muito importante porque, ao saber desse diagnóstico, o paciente pode pensar em situações futuras para que ele projete o que vai viver e decida com antecedência o que ele quer viver no futuro. Entendi. Me fiz claro? Sim. Então, essa é uma oportunidade. É o famoso testamento vital. Isso já as diretivas existe, antecipadas, né? De vontade. Exato. É o paciente, então, expressar a vontade dele de forma antecipada, frente lúcida, às situações. Né? Sim, olha, exato. Enquanto eu ainda estou lúcida. Então, por exemplo, pensar na minha vida futura, eu não quero. Se eu tiver uma pneumonia que me traga um risco de vida e eu já estiver completamente desconectada, né? Sem lucidez, dependente, numa cama, né? Dependente, eu não quero ser tratada. Entendi. Eu não quero ir para uma UTI, sabe? Então, o paciente tem a possibilidade de escolher quem vai ser o responsável financeiro legal por ela, enfim, né? São decisões futuras de vida que, ao saber que eu estou diante de uma doença irreversível... É o momento dele chegar e conversar com a família, né? Ele pode se prever. E a outra situação, que na maioria das vezes acontece, a família percebe a demência, já esse quadro de esquecimento, já numa fase mais avançada. E aí chega para a consulta e o paciente já não tem mais condições de tomar essas decisões, né? Então, a família já procura o atendimento, percebe essas alterações e aí procura o atendimento e o paciente já está numa fase... normalmente moderada. O ideal, então, doutoras, é quando tiver algum sintoma meio que leve, não titubear. Ficar repetitivo. Procurar... É algo leve, muitas vezes, né, Angela? Procurar uma ajuda médica para poder ver. Repetitivo, esquecer onde deixou o carro, mas não é uma vez que isso pode acontecer, mas... Que se torne frequente, esqueceu de pagar alguma coisa. São às vezes, pequenos detalhes, que não é uma vez sozinho, que todos nós pode acontecer isso, mas que vai se tornando frequente. Esquecer nome de amigos, pessoas próximas, isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Porque, e também lembrando que a demência de Alzheimer não é só essa forma
amnéstica, que é essa falta de memória. Hoje já se sabe que também às vezes, a alteração de comportamento ficou mais violento, começou álcool, nunca bebeu. Então, são, às vezes, outros comportamentos também. Ficou muito ciumento, ficou agressivo. Então, nem sempre também é só memória. Às vezes, é comportamento que muda e que a família, muitas vezes, que vai ser a primeira a perceber, né? Sobre prevenção, então, mais alguma dica? Como nos pilares da prevenção, falando de cuidados de saúde, vamos acrescentar aí o dormir bem, né? Dorme bem. E o dormir bem é aquele reset que a gente faz no cérebro, ordena tudo. Então, se não estás dormindo bem, se acorda cansado, é importante investir num sono bom, buscar dormir de lado, acordar disposto, né? A questão de oxigenação. Para oxigenar bem o cérebro, então... Larga o celular antes, cedo. Toda a higiene do sono. Apaga a luz. Tantas coisas. E o isolamento social, Isso. que a gente não comentou, mas também faz parte de evitar o isolamento social, é um dos fatores também preventivos também para a demência, né? Francis, para trazer um aspecto, porque assim, tem algumas situações que se confundem com a demência, né? Como tu trouxe antes do teu amigo, que começou a ficar esquecido e achou que já estava com demência. Então, foi falado que, por exemplo, a depressão, ela tanto pode ser um fator de risco para a demência, mas a depressão em si, ela também traz dificuldade de memória. Ela pode ter, na apresentação da depressão, déficit de memória. Então, muitas vezes o paciente reconhece, eu estou ruim da memória. E pode ser um quadro depressivo e não uma demência. Pode estar com falta de memória porque não está dormindo bem. Certo. Pode estar com esquecimento porque está com estresse, né? Ansioso. Pode estar tomando remédio para dormir. Ou pode estar tomando medicamentos que interferem também na memória. Então, déficit de atenção é algo bem importante. A própria falta de interação social também pode fazer isso. A pessoa se aposenta. De repente, ela não tem mais segunda, terça. Ela já não se envolve nas mesmas coisas. E isso faz com que a atenção dela esteja diferente. Não tem mais rotina, não tem mais compromissos, que muitos acham que maravilha não ter mais compromisso. Mas a rotina ela é importante para o cérebro também. Daí buscar ter outras coisas, mesmo que não seja do trabalho, outras coisas. É o risco da aposentadoria, né? A pessoa se aposenta, muda completamente a rotina e não estava preparada para isso, né? Por isso que tem a frase famosa, quando a gente se aposenta, não é se aposentar da vida. Tem que buscar outras atividades lúdicas, física, que não vai ter mais a desculpa que não tem tempo. Inclusive de assistência, fazer uma colaboração na comunidade, algum projeto da igreja. Se sentir útil, fazer uma horta, cuidar dos netos. Mexer com as mãos, né? Que os estudos também mostram da importância também de escrever. Hoje em dia é tudo computador, celular. Ter um diário, uma agenda. Olha aqui a doutora Ângela com a sua agenda. É muito importante. É isso mesmo. Senhoras, muito obrigado pela atenção, por ter vindo aqui, por dar todas essas dicas, por chamar a nossa atenção. Eu quero agradecer aqui a participação da doutora Juliane Felipe Ferrari e da doutora Ângela Bueno Becker. Ambas são médicas geriatras com especialização em cuidados paliativos, e também quero agradecer mais uma vez a participação da nossa diretora, a Graciela Schmidt. Francis, só vou ressaltar que a doutora Juliane então é doutora do Tribunal de Contas do Estado. Isso, sim, então. Estamos também na nossa parceria. Gentilmente cedida aqui para passar as informações. É um prazer, só nos convidar, né, que a gente está de novo. Esse evento também faz parte da nossa parceria interinstitucional com o Ministério Público, a LESC, né? Tribunal de Contas do Estado, o Eleitoral. Nós estamos fazendo várias parcerias. Hoje de manhã eu gravei outro programa também relacionado à parceria do Tribunal de Contas com a Prefeitura, para trocar essas experiências realmente, porque cada entidade pública, cada órgão tem profissionais bem especiais, né? Especializados, assim, que pode passar esse monte de informação. Por isso eu agradeço mais uma vez aí pela participação. Francis, porque logo vai existir uma política nacional de enfrentamento da doença de Alzheimer. Estamos aí nos trâmites e que isso vai ser muito importante para a saúde pública do Brasil. Então vamos ficar atentos a manter a saúde
saudável e para evitar a aposentadoria da vida, né? É isso tá aí. bom? Muito obrigado pela atenção. Muito o nosso programa, também. obrigado. Nosso programa fica por aqui. O Conexão Justiça é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Se você gostou do tema de hoje, compartilhe esse vídeo e assista também às nossas outras entrevistas já disponíveis no canal do TJSC no YouTube. Até a próxima.